Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa fala de hoje. E assim, então, nós agradecemos a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de estudar e falar sobre um dos temas da doutrina espírita, que tanto nos ajuda a levar o nosso dia a dia durante a nossa vida, que nós possamos compreender ao máximo todos os ensinamentos que nos chegam e que possamos também sempre nos esforçar para colocar em prática esses ensinamentos. Graças a Deus e que assim seja. É isso, meus amigos. Então, o nosso tema de hoje é falibilidade. Esse tema vem de um capítulo do livro A Imensidão dos Sentidos, do Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. É um desses capítulos, esse é o tema. Na realidade, esse livro ele é um livro aplicado para estudo e desenvolvimento mediúnico, mas os temas, obviamente, se aplicam ao nosso dia a dia, até porque o médium nada tem de especial. Ele estuda e faz o seu desenvolvimento, né? Não tem nada de especial nisso. Então, esse tema ele cabe bem aqui para a nossa fala de hoje, né? E o que Hamed, na verdade, quer nos trazer com esse tema é a situação de que todos nós, encarnados aqui na Terra, todos nós, espíritos, inclusive desencarnados também, que estão nessa condição evolutiva, nessa condição espiritual, que todos nós temos a possibilidade, né, de falhar. Falibilidade é a capacidade ou a possibilidade de falhar em alguma coisa. E isso parece um conceito assim simples, mas na verdade ele é muito importante, porque muitas vezes a gente se esforça bastante para não falhar em alguma coisa e acabamos falhando. E Hamed nos traz a situação de que é absolutamente normal todos nós cometermos ou termos falhas de uma maneira ou de outra, seja como for, é absolutamente normal. Isso porque, né, ele se remete a duas questões lá do Livro dos Espíritos. Uma é a questão 115, né, e a outra questão 120. Numa delas, que é na 115, né, pergunta-se assim, Kardec pergunta assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E na pergunta 120, o Kardec faz, ainda no capítulo do Livro dos Espíritos, que tem a ver com a progressão dos espíritos, né? E na 120, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Então, nessas duas perguntas, né, se a criação dos espíritos, Deus nos cria alguns bons, outros maus, né, ou se todo mundo tem que ser mal para ficar bom, as respostas que nos chegam é que, na realidade, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, né? Ou seja, como se fosse uma folha vazia, né? Um caderno vazio. Portanto, eles não têm conhecimento de nada, precisam começar a trilhar seu caminho evolutivo e precisa, então, ir aprendendo as coisas. E aí, na segunda questão, quando Kardec pergunta se todos têm que passar pelas fieiras do mal para alcançar o bem, a resposta vem exatamente assim: não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, né? Quer dizer, o que Hamed nos lembra, que é um questionamento lá do Livro dos Espíritos, que os espíritos são criados simples e ignorantes, e por justamente a ignorância ser o desconhecimento de todas as coisas, ou das coisas de um modo geral, a nossa evolução vai se dar pela experiência. E quem erra é porque tentou. Quem não tenta, quem não se arrisca, acaba não errando de jeito nenhum, mas também não anda para frente, não evolui, né? Então, o importante que a gente tem aqui nessa fala de Hamed na fala de Hamed é exatamente entender
que todos nós somos falíveis. Todos nós podemos e iremos errar. Ele fala nem exatamente no sentido de que nós podemos errar, não. Ele fala que naturalmente nós erraremos. E como de fato, né? Todo mundo, se fizer uma autoavaliação, percebe que dentre o seu cotidiano, da sua vida no dia a dia, nós temos coisas em que nós acertamos, coisas que nós não acertamos. Umas são complicadas, outras são simples, mas esse é o fato. É mais ou menos como uma criança, né, que ao nascer ela começa a ter um monte de experiências para poder se desenvolver e tornar um adulto. É claro que conta com a contribuição da proteção, do cuidado e da educação dos seus pais, mas a criança depende de encarar a sua vida como um todo, de modo a aprender as coisas. Tem uma parte desse aprendizado que tem a ver com a vivência. E essa vivência ela vai se modificando conforme essa criança cresce até se tornar um adulto. E por isso é que erros são comuns e naturais. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, principalmente quando a gente tenta mudar alguma coisa para a gente, ele numa outra parte do texto ele também fala para isso. Todo mundo que tenta mudar uma coisa, ele tenta por quê? Porque ele reconhece que está no momento de mudança, porque aquilo que ele sempre fez, o que ele sempre pensou, já não está mais adequado ao momento em que ele está vivendo, já não serve mais para aquilo. Então ele percebe, né, ele, que eu digo nós todos, né, a gente percebe alguma coisa que não está satisfazendo muito e de alguma maneira vai buscar uma solução, uma solução que necessariamente passa pela mudança. Então, a consciência da falibilidade é justamente aquilo que vai permitir, né, essa consciência de que nós podemos falhar, é o que vai permitir que nós possamos mudar também. Quando, numa parte, quando Kardec escreve assim, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, isso, o Hamed chama a atenção que nessa frase, a palavra mais importante ela não está escrita, está implícito, que é justamente a mudança. Nós só poderemos evoluir se nós estivermos abertos à mudança. Mudança no sentido de se melhorar, de consertar alguma coisa que não está muito certo, que a gente não está muito satisfeito com ela. Então, para que isso ocorra, é importante ter o conceito de que nós não somos perfeitos, que nós não temos a certeza de tudo, que nós não estaremos certos sempre em tudo. E a partir do instante que coisas estiverem incomodando, ou que a gente perceba que não está mais nos servindo, abre-se essa questão da mudança, que é a mudança que permite o progresso. E é super natural que a gente, em um dado instante, fique insatisfeito com isso ou com aquilo, conosco mesmo, né, ou com uma determinada situação, e como consequência disso, tente fazer essa mudança. Ninguém tenta consertar aquilo que acha que está certo. Se está certo, continua. Né? Então, quando alguma coisa incomoda, é que a gente tenta mudar. Essa mudança só vai ocorrer com esse conceito de falibilidade que todos nós, né, o ser humano, tem dentro de si, porque é natural, é muito natural. Então, o nosso dia a dia, da nossa evolução, ele vai ser cheio de surpresas. E é importante que a gente esteja atento para isso, no intuito de aproveitar os nossos dias, tentando melhorar a nossa vida, com o objetivo da nossa evolução. É muito difícil isso, minha gente, muito difícil mesmo, porque às vezes a questão até da posição que cada um de nós ocupa depende da forma como nós fomos educados, né? E tudo acaba passando também pela questão do orgulho de quem eu sou. Não, eu sou o especialista no assunto tal, né? No meu caso, por exemplo, eu sou professor, então nunca erra. Não, mentira isso, erra sim. Entendeu? E muitas vezes um conceito de orgulho embota
que é a situação da gente se achar numa condição de poder falhar. É claro que a gente sempre se esforça ao máximo para não falhar, para acertar, principalmente naquelas coisas que a gente tem muita responsabilidade, como é o caso da responsabilidade com a criação dos filhos, com a própria casa, com o nosso trabalho, a nossa profissão e assim por diante. Mas somos humanos e a gente erra. Então é importante trabalhar esse conceito da falibilidade para que a gente não fique imbuído de um certo orgulho, às vezes um orgulho até excessivo, que faz com que a gente não olhe, não se reavalie, não olhe para a possibilidade de que aquilo que está fazendo não é o mais adequado. A partir do instante que a gente consegue fazer esse olhar e perceber, a gente começa a repensar. Repensando, começa a mudar. E a mudança, também é um outro ponto que ele fala, né, que ele chama atenção. Toda mudança, ela pode nos trazer desconforto, porque a gente sai da nossa zona de conforto que está ali parado, vamos dizer assim, sem nenhum movimento, zona de conforto mesmo, sem que a gente fique incomodado com nada, e a mudança muitas vezes traz algum incômodo, porque a gente pode ter que fazer alguma coisa que não está acostumado, ter que fazer alguma coisa que dá mais trabalho do que o trabalho que eu tinha anteriormente, dar o braço a torcer, às vezes, numa opinião, dentro da família, dentro do trabalho, pode também nos trazer um certo desconforto. Nossa, aquilo que eu toda a vida disse que estava certo, agora eu estou vendo que não é bem assim. Então, essa questão da mudança, ela é complicada e difícil, e por isso é importante a gente tentar fazer as tentativas para que se possa aproveitar o nosso dia a dia e melhorar na nossa evolução. Mas eu garanto a vocês que é um processo bastante difícil fazer essas mudanças. E por isso mesmo a importância de nós tentarmos, né, e insistirmos. E acima de tudo, esse conceito da falibilidade vi junto também com a questão do auto-perdão e do auto-amor, que na verdade esses assuntos acabam se misturando, no sentido de que só se auto-perdoando e tendo auto-amor é que a gente vai entender, em vez de só se condenar, porque muitas vezes coisas ocorrem e a culpa ou a responsabilidade de fato é nossa, mas é o conceito de entender que errar é humano e que a gente tem a oportunidade de refazer. Até mesmo o conceito da reencarnação é assim, né? Estamos num planeta de provas e expiação justamente pela oportunidade de fazer novamente. Numa outra parte do texto, o Hamed chama atenção também para uma questão interessante, que ele diz assim, que também tem a ver nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, né, sobre a progressão dos espíritos, onde Kardec diz que nenhum espírito vai evoluir e todos os espíritos evoluirão, uns mais cedo, outros menos, mais tarde, né, com maior ou com menor velocidade, mas todos evoluirão. Então Hamed, lá numa parte do texto, ele trata desse assunto dizendo que quem se mostrar resistente às mudanças e for assim, aquela pessoa que é conservadora demais e não quer mudar nada nunca e tal, acaba persistindo em erros. E o que acontece é que quando a gente persiste em erros e os fatos não nos ensinam, porque o problema do erro é justamente esse. Errar é humano, todos nós erramos e erraremos. Mas é muito importante trocar a questão da culpa que nos embota a atitude, que nos tranca a atitude por conta daquele sentimento, e analisar aquilo naquilo que nós erramos, para que aquele erro seja aprendizado. É para isso que o erro existe. O Hamed, conforme eu estava dizendo, ele nos traz exatamente uma situação como essa. Quem não aprende com os próprios erros, do seu dia a dia, normal e natural, acaba tendo esses erros voltando num outro momento, podendo ser até em outra vida, vestidos de uma outra maneira, ou seja, às vezes numa outra situação, mas acontecendo problemas outros, mas que acabam tendo o objetivo de nos trazer exatamente o mesmo ensinamento que todos nós temos que ter.
todos nós iremos evoluir. Como os espíritos, eles não nascem nem maus nem bens, nascem simples e ignorantes, é preciso, é natural errar para que a gente possa aprender. Não tem não tem como ser diferente disso. Então, essa é a mensagem sobre a falibilidade. Ela serve para que nós pensamos, porque sempre tem, num determinado ponto, ou em vários, ou em algum determinado ponto da vida da gente, sempre tem aquela situação assim, não, aqui eu sei tudo, aqui eu sou um especialista, aqui eu não vou errar nunca e tal. E pior que a gente erra, né? Acontece mesmo. E quando a gente tem esse conceito de que eu não erro de jeito nenhum, isso acaba retardando o nosso progresso. Porque se o conceito da possibilidade de falha, que é esse termo aí que ele deu ao nosso título, falibilidade, né, estiver dentro da gente, realmente nós poderemos aprender com os nossos erros, como? Aceitando, analisando, verificando, refazendo ou mudando nossas atitudes em todos os campos da vida, nos campos do nosso conhecimento da ciência, nos campos do nosso conhecimento da vida, do dia a dia, no campo do sentimento, em todos os campos, reavaliando, tentando entender o que aquilo pode, o que aquele erro pode nos ensinar. E é muito importante, trazendo uma fala que eu já vi algumas vezes do Rossandro Kinzler, né, que é um psicólogo que eu gosto muito, vocês podem até buscar depois um pouco material sobre ele. Ele fala sempre assim que é muito comum a gente terceirizar o erro. Quando a gente terceiriza o erro, a gente alivia a questão da culpa, bota a responsabilidade pelo erro em alguém que não foi você próprio. Só que, nesse exato momento, se acontecer alguma coisa, pelo menos em parte você tem responsabilidade. Então é muito importante avaliar ou reavaliar toda essa situação do nosso dia a dia, não se esquecendo nunca que todos nós somos falíveis. E por que somos falíveis? Porque estamos em evolução. E evoluir significa aprender, é um processo. Esse processo, ele inclui muitas vezes, na maioria das vezes, erros que, em vez de ter apenas a questão da culpa que nos trava, deve, ao contrário, nos motivar a analisar para poder evoluir. Também não é cometer algum erro e desprezar aquele erro, porque aí a gente continua cometendo erro. Não, os erros são naturais e todos nós cometemos, todos, sem exceção. O que é importante? O que não é, talvez, muito natural? É analisar, se reavaliar e aprender com aquele erro para que ele possa ser superado. Porque do mesmo jeito que a criancinha pequena tem um determinado conhecimento, e quando está maior o conhecimento é outro, a sua maturidade é outra, e a cobrança das atitudes dessa criança, do comportamento dela, também é outra, completamente diferente. O pai e a mãe da gente, o educador, que é a pessoa que educa, né, aquela criança sabe disso. Nós estamos na mesma condição com relação à nossa evolução. Então, meus amigos, é importante entender esse conceito de que todos nós somos falíveis. E, ao falhar, que todos nós falharemos em algum momento, fazer uma reavaliação e tentar, ao máximo, aprender com os nossos erros para que a gente possa passar para outros erros. Porque, na verdade, a gente aprende com queima uma etapa, digamos assim, e passa para outra, né? E, obviamente, quanto mais a gente vai evoluindo, às vezes, as coisas vão se tornando mais difíceis, natural, né? É como na escola. A prova que acontece em quem está numa primeira série é muito fácil para quem já está na terceira, porque ele já passou pela primeira, pela segunda e está lá na terceira. Mas para quem está lá na primeira é complicado. Então é isso, a gente vence uma etapa para chegar em outra. É assim que nos ensina Kardec, nos ensina Hamed, nos ensina Jesus, para fazer esse próprio exemplo de Jesus, fala muito disso, né? Onde ele não reprimia nada, ele ensinava com o erro das próprias pessoas. Então vamos tentar pensar nesse exemplo e nos esforçar, que eu sei que é difícil, eu assumo, eu particularmente,
que é muito difícil a mudança. Mas por isso é preciso esforço, mas vale a pena. Tenho certeza disso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, então, agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estudar e ouvir um pouco as mensagens que nos chegam através dos livros, que elas possam nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus e que assim seja. Obrigado, meus amigos, e até logo.